Boa noite, pessoal. Mais uma aula de matemática. Meu nome é Clélia. Continuando o estudo da geometria espacial, hoje nós vamos ver cilindro e pirâmide, tá? O cilindro, tá vendo? Ele tem duas bases. Essas bases são círculos, tá? E a distância entre as bases, nós temos a altura, tá? Aqui, esse segmento aqui é o raio. Ele parte do centro do círculo até a extremidade aqui do círculo, tá? Quando você planifica, que essa aqui é a forma planificada do cilindro, você fica tendo duas bases, tá vendo? Ó? Você fica tendo, não, você tem duas bases. E quando você planifica, a lateral aqui do cilindro é um retângulo, tá? E quando você estica, a base do retângulo é o comprimento da circunferência, tá? Comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio, tá? E o raio aqui do círculo, tá vendo? É do centro da circunferência até a extremidade aqui do círculo, ó, que é esse envoltório aqui, tá certo? Então, nós temos que a área da base é a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, área do círculo, tá? A área lateral é a área do retângulo, que vai ser a base vezes a altura. A base é o comprimento da circunferência, que é 2 vezes o π vezes o raio, né? Aí, vezes a altura. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume é a área da base vezes a altura, tá certo? Então, tá aqui, ó, cilindro e sua forma planificada. O cilindro equilátero é quando a altura é o dobro do raio, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Um cilindro equilátero tem a área da base 25π. Calcule o seu volume. Então, a área da base é 25π, né? A área da base é 25π. Que é igual a π vezes o raio ao quadrado, né? Que é a área do círculo. Então, eu posso cortar esse π com esse π, sobrou 25 igual a raio ao quadrado. O raio ao quadrado é igual a 25, raio é mais ou menos 25, o raio é 5, tá? Como a altura no cilindro equilátero é o dobro do raio, a altura fica sendo 10, tá? O volume é a área da base vezes a altura. Nós temos a área da base, que é 25π, vezes a altura, que é 10. Vai dar 250 vezes o π, que vale 3,14, tá? Então, 250 vezes 3,14 dá 785. Vamos ver mais um exemplo. Dado um cilindro reto de altura 10 centímetros e raio 4 centímetros, calcule a área da base, a área lateral, área total e volume. Então, vamos aqui na letra A, calcular a área da base primeiro, né? A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Então, a área da base vai ser 4 ao quadrado, dá 16π centímetros quadrado, né? O 16π vale 3,14, vai dar 50,24 centímetros quadrados. Vamos à letra B, né? Na letra B, ele quer a área lateral. Então, a área lateral é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura, né? Então, vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 10, né? Vai dar 2 vezes 4, 8, vezes 10, 80π. Vai ser 80 vezes 3,14. A área lateral, então, 80 vezes 3,14 dá 251,2 centímetros quadrados.
ok? Letra C, área total, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? Então, a área total vai ser 2 vezes 50,24 mais a área lateral, que é 251,2, né? Então, vai ser a área total, 50,24 vezes 2, é só fazer o dobro, né? Dá 100,48 mais 251,2. Somando isso aqui, vai dar 351,68 centímetros quadrados. E a letra D, ele quer o volume, que é a área da base vezes a altura. A área da base é 50,24 vezes a altura, que é 10. Multiplicação por 10 é só dar uma casa com a vírgula para a direita. Tá no zero, fica no 2. 500,24 centímetros cúbico. Como é volume, tá? Não é ao quadrado. É cúbico, tá? Vamos ver outro exemplo. Olha, qual é a capacidade de uma lata cilíndrica cuja altura é 12 centímetros e cuja base tem 5 centímetros de raio? Então, aqui ele já deu o volume, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Π vezes o raio ao quadrado é a área da base, tá? Então, volume, né? π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Vai ser π, o raio é 5, né? Ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Então, vai dar π, 5 ao quadrado é 25 vezes 12. 25 vezes 12 é 300 π. Vai dar 300 vezes 3,14, que vai dar 942 centímetros cúbicos. Então, tá aí o cilindro, né? O cilindro, ele é bem fácil, porque você trabalha só com a área do círculo e a área do retângulo, né? Que são duas figuras planas, mas aí o cilindro é formado por elas, né? Que são as bases, os círculos são as bases e a lateral é o retângulo, tá? Então, vamos agora para esfera, né? Vamos ver aqui a esfera. Desculpa, gente, esfera não, pirâmide, tá? Vamos para pirâmide, tá? A base da pirâmide, ela pode ser triangular, pode ser quadrado, pode ser pentágono, hexágono, tá? E assim por diante. Então, a base é um poliedro, tá? É uma figura plana. Então, vamos, não é um poliedro, não. A base, tá? Pode ser, é uma figura plana. Pode ser triângulo, quadrado, pentágono, tá? Hexágono, qualquer base, tá? Então, aqui eu tenho a altura da pirâmide, tá vendo? Aquela parte do centro até esse vértice aqui, ó. Isso aqui é a altura da pirâmide, tá? As faces laterais da pirâmide vão ser sempre triângulos. A quantidade de triângulos vai ser de acordo com a base. Como essa aqui é uma pirâmide de base quadrada, nós temos 4 arestas aqui na base, então nós vamos ter 4 triângulos. Se fosse um hexágono na base, nós teríamos 6 triângulos, tá? Então, aqui é a pirâmide planificada. Aqui, ó, nós temos um triângulo, onde aqui, ó, é a altura do triângulo. Essa altura desse triângulo aqui, ó, ele é o apótema da pirâmide, tá? Aqui, ó, isso aqui é o apótema da pirâmide, tá certo? E aqui do centro até a aresta aqui do quadrado, nós temos aqui o apótema da base. Então, nós temos a apótema da pirâmide, a apótema da base e a altura do triângulo. Os três juntos formam um triângulo retângulo,
tá? O apótema da base do quadrado é o lado dividido por 2. Cada figura tem seu apótema, tá? É um cálculo de apótema, tá? Isso na apótema da base, que é o apótema da pirâmide. Para você achar, é só aplicar aqui um teorema de Pitágoras, que você tem um triângulo retângulo. Se você não tiver a apótema da pirâmide, você usa o teorema de Pitágoras aqui e calcula o apótema da pirâmide, tá? Então, a área total da pirâmide vai ser a área da base mais a área lateral, tá? E o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Nós temos uma pirâmide dentro de um cubo, tá? E ele fala que a aresta deste cubo é 2 centímetros, tá? Então, eu tenho aqui a altura da pirâmide, tenho aqui o apótema da base. Como é o quadrado, o apótema da base do quadrado é só pegar o lado e dividir por 2. Então, aqui vai ser 1. Aqui eu tenho o apótema da pirâmide, tá? Apótema da pirâmide, tá certo? Ele quer a área total dessa pirâmide. Então, nós temos que calcular a área da base e a área lateral. A área da base é fácil, que é só calcular a área do quadrado, que é o lado ao quadrado, né? O lado do quadrado é a aresta da base, que é 2 ao quadrado, que dá 4 centímetros quadrados, tá? Temos que achar a área lateral, que é calcular a área de um triângulo, multiplicar por 4, porque nós temos 4 triângulos. Só que para calcular a área do triângulo, nós precisamos do apótema da pirâmide, que vai ser a altura do triângulo. Então, para calcular o apótema da pirâmide, basta nós aplicarmos o teorema de Pitágoras aqui, ó. A altura da pirâmide é a aresta do cubo, que é 2, tá? Aqui o apótema da base nós já calculamos, né? Que é o lado dividido por 2, que vai ser 2 dividido por 2, que é 1 centímetros. Então, aqui é 1, aqui eu quero o apótema da pirâmide, que é só aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, a apótema da pirâmide ao quadrado vai ser 4 mais 1. Então, a apótema da pirâmide vai ser 4 mais 1, 5. Vai ser mais ou menos raiz quadrada de 5. O apótema da pirâmide não pode ser negativo, né? Então, fica sendo raiz de 5 centímetros. Pronto. Achamos o apótema da pirâmide. Agora, é calcular a área do triângulo. Nós temos aqui a altura, que é raiz de 5, a base do triângulo, que é 2 centímetros, né? Então, vamos calcular aqui a área lateral, que vai ser base vezes a altura dividido por 2, né? Que é a altura do triângulo. Isso aqui nós vamos multiplicar por 4. Por que nós vamos multiplicar por 4? Porque nós vamos ter 4 triângulos, tá? Então, vai ser a base, que é 2, vezes a altura, que é raiz de 5, dividido por 2 vezes 4. Isso aqui a gente pode cortar, ó, o 2 com 2, sobrou raiz de 5, vezes 4, a área lateral é 4 raiz de 5 centímetros quadrados. Agora, vamos para a área total, que é a área da base mais a área lateral, né? Então, a área total vai ser a área da base, que é 4, mais a área lateral, que é 4 raiz de 5. Você pode parar aqui ou pode colocar o 4 em evidência e fatorar. 4 dividido por 4 é 1, 4 dividido por 4 é 1, vezes raiz de 5 centímetros quadrados, tá? Então, está aqui. Vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo, ó, uma barraca piramidal é sustentada por 6 hastes metálicas, cujas extremidades são o vértice da pirâmide e os 6 vértices da base.
A base é um polígono cujos lados têm todos o mesmo comprimento, que é 6 centímetros. Se a altura da barraca é de 3 metros, qual é o volume de ar nessa barraca? Para calcular o volume de ar dessa barraca, que é o volume da pirâmide, eu tenho que calcular a área da base, tá? A base é um hexágono, que tá vendo aqui, ela é piramidal, né? Ela é uma barraca piramidal sustentada por 6 hastes metálicas, tá? Então, é um hexágono. Para calcular a área do hexágono, nós vamos pegar este hexágono, dividi-lo em 6 triângulos equiláteros, tá? A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Para calcular a área da base, né, eu vou pegar a área desse triângulo e multiplicar por 6, porque são 6 triângulos, né? Então, a área da base vai ser 6 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4 vezes 6. Então, vai dar 36, raiz de 3 dividido por 4 vezes 6. 36 dividido por 4 dá 9, raiz de 3 vezes 6, que vai dar 54 raiz de 3 centímetros quadrados, né? A área da base. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base é 54 raiz de 3, a altura é 3 dividido por 3. Corta esse 3 com esse 3, o volume é 54 raiz de 3. A raiz de 3 vale 1,7, né? Que é só multiplicar. Vai dar 91,8 metros cúbicos, né? Porque ele deu aqui em metros, ó, não é centímetros, não. É metros quadrados, tá? Metros quadrados. Vamos ver mais um terceiro exemplo aqui, ó. Para desenvolver a visão espacial dos estudantes, o professor ofereceu-lhes uma planificação de uma pirâmide de base quadrada, como a da figura. A área da base dessa pirâmide é 100 centímetros quadrados, então aqui é 100, né? E a área de cada face é 80, então 80, 80, 80, 80. Ele quer a área total dessa figura. Então, a área lateral, ó, vai ser 80 vezes 4, que dá 320 centímetros quadrados, né? A área da base nós já temos que é 100 centímetros quadrados, tá? A área total é só somar. A área lateral mais a área da base, que é 100, que vai dar 420 centímetros quadrados, letra D, né? Tá? Tem que fazer o cálculo. A parte mais alta da torre de uma igreja é uma pirâmide quadrada, que é a figura abaixo, né? A aresta da base tem 6 metros e a altura da pirâmide é 4 metros. Qual é o volume dessa pirâmide? Olha, então aqui no terceiro exemplo, eu tenho uma igreja, né? Onde a parte mais alta, que é a torre, tem o formato de uma pirâmide. Então, eu tenho que, para calcular o volume dessa torre, eu tenho que calcular a área da base, que é o lado ao quadrado, né? Vai ser 6 ao quadrado, que vai dar 36 metros, né? Quadrado. O volume é a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Então, vai dar 36 vezes a altura, né? Que é 4, dividido por 3. 36 dividido por 3 dá 12. Vezes 4 vai dar 48 metros cúbicos, tá? Certo? Então, é isso aí, gente.
façam os exercícios do 21 até o 25. Entregue na data certa para participar do Mentes Brilhantes e tem que estar correto. Então, qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? Porque o exercício também tem que estar certo. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. E boa noite, até o próximo vídeo.